Há quem brinque com poder e perca tudo num erro fatal. Há quem vá longe demais e há quem não vá suficientemente longe. No entanto, há outros que dão todos os passos certos e sejam capazes de atrair para si o poder com uma perícia quase sobre-humana. Então colocamos-nos a seguinte questão: quais as lições a aprender com os sucessos e os fracassos de nossos predecessores? Intemporais e absolutas, As 48 Leis do Poder, escrita por Robert Greene, é um livro que gera bastante opiniões contrárias, enquanto uns amam, outros odeiam, enquanto uns dizem que funciona, outros dizem que é uma farsa. Robert Greene, que é um autor bastante conhecido e que tem outros livros de grande sucesso, como A Maestria, A Arte da Sedução, mas o nosso foco de hoje é fazer uma resenha sobre as 48 Leis do Poder. Então, sem mais demora, vamos começar pela primeira lei, que é: não ofusque o brilho do mestre. Esta lei, eu acho que é a lei mais importante, acho que para mim é a lei mais importante, que essa lei diz que devemos fazer com que as pessoas que estejam acima de nós se sintam confortavelmente superiores e que ao exibir os nossos talentos e capacidades não devemos exagerar, porque isso pode trazer insegurança e medo das outras pessoas. Essa é uma lei bastante importante, porque um exemplo que eu posso dar é no nosso cotidiano, acontece muito isso. O aluno o estudante, nesse caso, sai do médio com notas excelentes, uma média excelente, e vai para a faculdade cheio de garra, cheio de energia, e que ao longo das aulas vai sempre ser aquele que quer mostrar que sabe, quer sempre entrar em choque com o professor. Por vezes o professor diz uma coisa, ele diz outra, diz que o professor está errado, quer que todo mundo vê que ele sabe, né? Mas em vez dele mostrar para toda a gente que ele sabe, ele só vai transmitir é que ele é um convencido, alguém que quer se achar mais do que o professor. E há muitos casos em que o colega que mais pergunta, o colega que mais responde, no momento da publicação das notas, você vê que é um dos que teve a pior nota. E nós nos perguntamos, mas como? Esse colega é aquele que responde, está sempre a rebater com o professor, mas tirou a nota baixa. Isso é um dos exemplos de que nunca devemos ofuscar o brilho do mestre. Mesmo que nós achamos ou temos a capacidade maior que os nossos professores, nós temos sempre que ter em mente que os nossos professores estão numa posição hierárquica acima da nossa. E que nesse caso os nossos professores são os nossos mestres. E que para evitar problemas, inveja, choques com os professores, é sempre bom não ficarmos a ganhar da verdade, mas que a exibir os nossos conhecimentos, as nossas habilidades, tenhamos um pouco de calma, porque se estarmos sempre a chocar e a rebater com os professores, nós vamos ganhar a raiva deles, a ira deles, e vamos fazer com que, em vez de nós parecer inteligente, nós parecemos alguém convencido que só quer mostrar que sabe mais que os outros e que vai acabar por ter muitos problemas e pode entrar em choque com os professores. E o professor pode acabar por corrigir a tua prova de uma forma diferente, porque tu mostras que tens muito conhecimento, estás sempre a rebater com o professor, então ele vai ser mais exigente na correção contigo. Isso pode ser um dos fatores que pode te prejudicar. E também, claro, no serviço funciona muito. Jovem acabou de sair da faculdade, tem um mundo aos seus pés, cheio de garra, cheio de energia. Chega para tentar exibir os seus talentos, as suas capacidades, quer sempre dar palpite, quer sempre fazer a correção nos outros e dizer, não, aí não está certo, isso assim é que está certo. Isso é um erro fatal mesmo, que pode causar muitos problemas. Pode causar inveja dos colegas, ressentimento dos colegas e até em casos mais severos pode nos causar mesmo despedimento, porque nenhum chefe gosta de ficar ao lado de subordinados que se sintam superiores a ele, que se sintam que brilham, que querem brilhar mais do que ele. Devemos sempre ter a atenção que só existe um sol e esse sol brilha sozinho e de uma só vez. Então, nós devemos sempre estar atentos a esses pormenores para evitar futuros problemas. A outra lei que eu escolhi também aqui é a quarta lei: diga sempre menos do que o necessário. Essa lei diz o seguinte: quando se procura impressionar as pessoas com palavras, quanto mais se diz,
mais comum parecemos ser e menos controle da situação aparentemente temos. Mesmo que se diga algo banal, vai parecer original se o tornarmos vago, amplo e enigmático. Lembrando que pessoas poderosas impressionam e intimidam por falarem pouco. Bem, quantos de nós já teve aquele colega que fala e nunca se cala? E que as pessoas raramente prestam atenção a esse tipo de pessoas. E é sabido que falar menos do que necessário é essencial para estabelecer um contacto de poder. Porque muita gente presta mais atenção ou tem mais cuidado ao ouvir as pessoas que dizem muito pouco. Porque normalmente as pessoas que dizem muito pouco é porque tem sempre algo, no momento em que vão dizer alguma coisa, porque essa coisa realmente é importante. Muita gente não acredita muito nos falastrões, nas pessoas que falam muito por causa disso. A pessoa fala e até já diz o velho ditado, quanto mais falamos, mais chance nós temos de falar uma besteira. Então, quem deseja adquirir poder, é essencial controlar a fala, essencial falar apenas o necessário. Agora vamos para a Lei 9. A Lei 9 diz, vença pelas suas atitudes, não discuta. Vou ler aqui um pouco o que é que o autor fala sobre a Lei 9. Qualquer triunfo momentâneo que se tenha alcançado através da discussão é efetivamente uma vitória de piro. O ressentimento e a má vontade que se desperta são mais fortes e permanentes do que qualquer mudança momentânea de opinião. É muito mais eficaz fazer os outros concordarem conosco através das nossas atitudes, sem dizer uma palavra. Demonstre, não explique. Essa lei é uma lei boa, bastante boa mesmo. Porque, como o velho ditado já se diz, a verdade raramente é ouvida, mas sim vista. Então, em vez de nós tentarmos convencer os outros do nosso ponto de vista ou daquilo que nós queremos que elas aceitam, por meio da discussão, é sempre mais fácil, é sempre melhor nós convencermos as pessoas pelas nossas atitudes. Porque ao convencer as pessoas apenas pela discussão, pelas nossas opiniões, as pessoas podem até aceitar, mas essa aceitação pode ser uma aceitação momentânea e muitas das vezes as pessoas aceitam, mas sempre com um certo ressentimento, porque as pessoas vão o que ele fala é verdade, mas ele também se sente que é muito convencido, sente que sabe mais do que os outros. E você acaba sempre por discutir e fazer com que as pessoas aceitem o seu ponto de vista por meio da discussão. Você acaba sempre por fazer com que as pessoas se sintam um pouco inferiores a ti e isso faz com que as pessoas tenham um pouco de ressentimento. Então é sempre mais fácil ou melhor você vencer pelas suas atitudes. Um exemplo clássico é Michelangelo, quando estava a fazer a sua escultura, que é tão famosa, a sua obra de arte famosa, que é a estátua de Davi. Michelangelo foi convidado pelo prefeito de Florença para esculpir numa pedra a estátua de Davi. E o Michelangelo dá os últimos retoques da estátua. Um belo dia o prefeito chega no sítio onde Michelangelo estava a esculpir e olha para a estátua e diz, não, essa estátua está boa, mas não está perfeita. Eu quero, o nariz está assim meio grande. O ideal seria tu dares um jeito no nariz para a estátua ficar perfeita. Michelangelo, sem dar uma palavra sequer, sem discutir, pegou um pouco de pó que estava na sua tábua, subiu um pouco até o nariz da estátua, como alguém que se tivesse a dar uns retoques na estátua, pegou, deixou cair pó da estátua e depois desceu e pegou e disse no prefeito para mudarem de perspectiva e pediu no prefeito para olhar de novo na estátua e disse, olha agora, como é que achou da estátua? E o prefeito disse, oh, magnífico. Michelangelo certamente sabia empregar as leis do poder e usou a nona lei para ganhar vantagem, para ganhar poder sobre o perfeito e conseguiu, sem discutir e sem fazer com que o perfeito se sentisse um autêntico inútil. Visto que Michelangelo sabia mais de escultura do que o perfeito, Michelangelo não se importou com a opinião do perfeito. Em vez de discutir com o perfeito e dizer, não, tá bom, você não entende nada de escultura, Michelangelo simplesmente usou das suas artimanhas e deixou cair um pouquinho de pó na estátua e disse no prefeito para mudar de perspectiva e o prefeito encarou aquela estátua de uma outra forma. Isso só nos mostra que, por vezes, por mais que nós temos razão, discutir e fazer as pessoas, e levar as pessoas a concordarem conosco por meio da discussão, muitas das vezes acaba sempre por causar
por fazer com que as pessoas sintam ressentimento. Mesmo que as pessoas aceitam, as pessoas vão sempre sentir ressentimentos. O ideal sempre é vencer pelas nossas atitudes. É claro, a verdade raramente é ouvida, a verdade sempre é vista. 10ª lei, contágio. Essa 10ª lei diz o seguinte: evite o infeliz e o azarado. A miséria alheia pode matar-nos. Estados emocionais são tão contagiosos quanto as doenças. Podemos achar ou pensar que estamos a ajudar um homem que se afoga, mas só estamos a precipitar o nosso próprio desastre. Os infelizes às vezes provocam a sua própria infelicidade. Vão provocar a sua também. Ao contrário, associa-se aos felizes e afortunados. É um ditado popular que fala muito sobre essa lei. Ande com os bem-sucedidos que serás um. Por isso evite sempre ao máximo o infeliz. Evitar sempre ao máximo o infeliz é o quê? Não é que nós não devemos ajudar as pessoas que nos pedem ajuda, mas nós devemos sempre ter atenção ao ajudar as pessoas. Por vezes, há momentos que nós, ao tentar ajudar as pessoas, nós vamos pegar com que os problemas das outras pessoas passam a ser os nossos problemas. Então, nós devemos sempre ter muito cuidado e sempre nos olharmos para quem nós ajudamos. Porque, por vezes, eu já vi casos em que pessoas estavam com dívidas, vieram bater a porta de alguém, me ajuda só, estou com essa dívida e tudo mais. A pessoa, para ajudar o seu irmão ou o seu amigo a pagar a dívida, foi se endividar também. Quer dizer, você se endividou para pagar a dívida do teu irmão. E no final das contas a pessoa acabou por ficar com dívida e ajudou o irmão, mas acabou por ter um problema. Então, se o problema da outra pessoa, a outra pessoa veio pedir ajuda e você tem como ajudar, mas em contrapartida, se você ajudar, o problema da outra pessoa vai virar o teu problema, não ajuda. E também, essa lei é muito importante, se nós pegarmos bem a ideia, nunca se associe aos fracassados. Isso é claro, nunca se associe aos fracassados, porque sempre que você se associa aos fracassados, os fracassados vão acabar por te tornar um fracassado. É o famoso meio corrompe. Claro, vão dizer, tem exceções e tudo mais, mas pessoas de sucesso raramente andam com fracassados. Das contas, pessoas de sucesso andam sempre com pessoas bem-sucedidas ao seu lado. Lei 13. Ao pedir ajuda, apele para o egoísmo das pessoas, jamais para a sua misericórdia ou gratidão. Essa lei diz o seguinte: se precisar pedir ajuda a um aliado, não se preocupe em recordar-lhe a sua assistência e boas ações no passado. Ele encontrará uma forma de o ignorar. Em vez disso, revele algo na sua solicitação ou na sua aliança que o vá beneficiar. Exagere no ênfase. A reação será entusiástica se perceber que pode lucrar com alguma coisa com isso. Essa lei é uma lei que as crianças aplicam muito. As crianças aplicam muito inconscientemente. Por vezes, nós queremos um favor de alguém e nós tendemos sempre a apelar pela bondade. Não, me ajuda só porque você é muito bondoso, muito bom ajudar os outros, e muitas das vezes acabamos por não ser ajudados. Então, para conseguir essa lei 13, é uma lei para conseguir o nosso objetivo. Muitas das vezes é melhor nós apelarmos para o egoísmo das pessoas do que para a sua misericórdia. As nossas mães usam muito isso conosco quando querem nos pedir algo. Por vezes a nossa mãe quer que nós arrumemos, por exemplo, a casa, lavamos a louça ou algo parecido. E em vez da nossa mãe vir nos pedir, não, filho, vai só lavar a louça e tudo mais, raramente nós aceitamos. Nós vamos sempre, mamãe, não quero lavar a louça. Mas, por vezes a nossa mãe vem e nos diz, se fosse outros filhos, que gostam dos seus pais, educados, iam obedecer, iam ir lavar a louça, mas o filho que eu tenho é ingrato, não aceita ajudar a mãe a fazer os trabalhos domésticos de casa, mas só quer colher os frutos, mas na hora de pedir para comprar um videogame, para comprar um telefone, vem pedir, mas na hora para ajudar a mãe não ajuda. E aí você vê que as palavras que a tua mãe disse te tocaram, você se sente, será que minha mãe está certa? Será que eu sou assim tão egoísta que eu não posso ir ajudar minha mãe? Então você pega, sem entender que a tua mãe aí teve um jogo de persuasão contigo, e você vai e acabas por cumprir o trabalho que a tua mãe pediu. Nem sempre devemos apelar para o egoísmo.
das pessoas, né? Porque por vezes há pessoas que querem mostrar que são bondosas, muito amáveis. Então, por vezes, nós podemos usar isso e pedir uma ajuda a essa pessoa. A outra lei é de número 20. Não se comprometa com ninguém. Essa lei diz o seguinte: o tolo é quem se apressa a tomar um partido. Não se comprometa com partidos ou causas, só consigo mesmo. Mantendo-se independente, domina os demais. Se conseguir que as restantes pessoas fiquem umas contra as outras, todos o irão seguir. Essa lei de não se comprometer com ninguém é muito importante também para usar no cotidiano, na vida toda. Porque por vezes nós nos comprometemos com causas e com pessoas que nós não queremos, que nós não temos a mínima noção do que é aquilo. Por vezes há pessoas que te pedem: olha, podes me fazer um favor? Você vem já logo e posso. O que é que precisa? O que é que eu posso ajudar? O que é que eu posso fazer para te ajudar? Por vezes isso é fatal nos comprometermos com coisas que nós mal conhecemos. Por vezes manifestações, por exemplo, muitas das vezes ativistas convocam manifestações por motivos alheios à nossa compreensão, mas nós aí vamos nos comprometer com eles: não, vou aparecer, vou dar uma garra e tudo mais, mas chega lá, talvez a tal pessoa que programou a manifestação nem aparece. Você vai lá, se compromete com causas que não são tuas e se tiver algum problema, acabas por estar no meio desses problemas sem ser um defensor da causa. Então devemos sempre ter muito cuidado mesmo ao nos comprometermos com certas coisas e com certas pessoas e com certas causas. Outra lei que eu escolhi também é a lei número 28. Essa lei é: seja ousado. É o seguinte: quando se sente inseguro em relação ao que fazer, não tente. As suas dúvidas e hesitações contaminarão os seus atos. A timidez é perigosa. Será melhor agir com coragem. Qualquer erro cometido com audácia é facilmente corrigido, ainda com mais audácia. Todos admiram o corajoso, ninguém louva o tímido. Isso acontece muito. Por vezes, nós queremos fazer uma coisa, mas vem sempre um frio na barriga, uma dúvida: será que eu vou fazer aquilo? Será que eu vou fazer aquilo? O que o autor nessa lei aconselha é: se tivesse alguma dúvida em relação a um ato que queres fazer, não faça. Porque normalmente, se tu fizeres algo com dúvidas, normalmente tem muita chance daquela coisa dar errado. Um exemplo que eu posso dar é: no momento que queremos conquistar uma rapariga que nós gostamos. Por exemplo, nós vemos a rapariga na faculdade, na escola ou no serviço, achamos ela muito bonita, muito atraente, com boas qualidades para ser a nossa companheira. E nós, como gostamos dela e como achamos que ela é muito bonita, para falar com ela, nós sempre nos perguntamos: será que eu devo ir? Será que não? O que é que eu vou ir lá? Vou fazer o quê? Vou perguntar o quê? Vou falar o quê? Ficamos a pôr um monte de barreiras para ir ter com a rapariga. E quando decidimos ir ter com ela, acabamos por ficar na frente dela sem falar nada. Nos vem um branco, ficamos gelo. E muitas das vezes até perdemos a rapariga. A rapariga pode nos achar: não, esse cara não tem atitude. Vê aqui à frente de mim, não conseguiu dizer uma, duas palavras, tem medo, não é ousado, não tem uma postura de homem, como dizem. Então é sempre bom ser ousado. Quando se pretende fazer uma coisa, faça com a máxima concentração, faça com a máxima vontade de que as coisas vão correr certo. Com ousadia, tem sempre que ser ousado na vida. Quando nós queremos atingir certas coisas, nós temos que ser ousados. Então, isso serve também na vida, isso serve também para a vida toda. Nós, quando queremos fazer algo, temos que ser ousados. E mesmo que depois, quando nós formos ousados, mesmo que nós cometemos um pequeno erro, esse erro pode ser assim, facilmente corrigido com mais ousadia. Por isso é que os pequenos erros, por isso é que nós aprendemos com os pequenos erros. Se nós hoje queremos uma rapariga e nós vamos lá na rapariga com confiança, com ousadia, falamos com ela, por vezes pode falhar uma outra coisa, que a rapariga até por vezes nem nota, e nós podemos corrigir porque nós fomos com mais ousadia, porque nós fomos ousados o suficiente e que tivemos sucesso naquilo que nós pretendemos fazer. Outra lei que eu também separei aqui é a lei 29. É uma lei que eu gosto bastante. Planeie até o fim. Essa lei diz o seguinte: o desfecho é tudo. Planeje até o fim, considerando todas as possíveis consequências, obstáculos e contratempos que possam anular o seu esforço e deixar com que os outros fiquem com os louros.
Planejando tudo até o fim, não será apanhado de surpresa e saberá quando parar. Guie gentilmente a sorte e ajuda a determinar o futuro pensando com antecedência. Essa lei é muito boa, eu gosto muito, porque eu apliquei muito essa lei no momento que eu estava... Aplico essa lei, mas num momento mais específico, quando eu estava a preparar a minha defesa de final do curso, eu planejei a minha defesa de final do curso nos mínimos detalhes. Eu fiz o plano até ao último dia, eu planejei quais são as possíveis perguntas que vão sair, as pessoas mais vão perguntar, quais são as coisas que eu tenho menos domínio do meu trabalho, então fui pesquisar mais, fui meticulosamente a sanar todas essas questões, todas essas dificuldades, eu fui vendo erros que eu poderia ter durante a defesa, fui corrigindo esses erros que eu antevi, escrevi possíveis perguntas que podiam me fazer, então planejei até o fim, e quando fui para fazer o trabalho, quando fui para fazer a defesa de final do curso, foi um sucesso, tive uma das maiores notas do colégio todo do final do curso. Então é sempre importante nós planejarmos até o fim, porque por vezes o erro que acaba por estragar tudo está no mínimo detalhe que nós esquecemos de planejar. Por isso é sempre importante nós planejarmos até o fim, para que as coisas corram bem. A outra lei que eu escolhi também é a Lei 32. Essa lei é uma lei muito poderosa e muito usada, principalmente pelos políticos. Essa Lei 32 diz o seguinte: desperta a fantasia das pessoas. A lei diz, em geral, evita-se a verdade porque ela é feia e desagradável. Não apele para o que é verdadeiro ou real, se não estiver preparado para enfrentar a raiva que vem com o desencanto. A vida é tão dura e angustiante que as pessoas capazes de criar romances ou invocar fantasias são como oásis no meio do deserto. Todos correm até lá. Há um enorme poder em despertar a fantasia das massas. Despertar a fantasia das pessoas, essa lei é muito usada pelos políticos porque essa lei ganha eleições. É muito usada pelos políticos porque ganha eleições. Muitas das vezes nós tendemos a votar, a maior parte da população tende a votar nos políticos que despertam as suas fantasias, não nos políticos que dizem a verdade. Por isso é que nós vemos que numa eleição, por exemplo, para presidente, o candidato que vem a falar, não, eu vou tomar certas medidas na economia, mas eu vou precisar de tempo, que na próxima eleição as coisas vão correr melhor e no longo prazo as coisas vão ser melhores, que eu vou reduzir os impostos, vou apertar um pouco nas finanças públicas. Isso no longo prazo, isso pode ser uma medida boa e que vai gerar bons rendimentos para o país, mas em contrapartida não vai ganhar eleição. Ninguém quer ouvir que alguém vai reduzir gastos públicos, que o político vai reduzir concursos públicos num país que está habituado, por exemplo, a maior parte das pessoas a terem empregos no setor público. A maior parte das pessoas querem trabalhar no setor público. Então, o candidato que vem falar, não, vou reduzir concursos públicos, não está a saber apelar com as massas. Em contrapartida, vem outro adversário dele que diz, não, eu vou dar 500 mil empregos, por exemplo, eu vou aumentar o salário mínimo para 200 mil kwanzas, vou aumentar a renda das pessoas, vou aumentar para mais de 3, 4 salários mínimos anteriores. Então, qual dos políticos você acha que a maior parte da população vai votar? Claro, naquele que está a apelar pelas emoções das pessoas, não pela verdade propriamente dita, porque a verdade raramente ganha a eleição. O que ganha a eleição são os anseios e as vontades e os desejos das pessoas, é que normalmente ganham a eleição. Então é sempre muito importante apelar para as emoções das pessoas, sempre apele para as emoções das pessoas, sempre temos que despertar as fantasias das pessoas. Se queremos realmente ter poder sobre as pessoas, temos que sempre despertar as fantasias das pessoas. Então, é isso, essa lei 32 é muito boa e muito importante. Claro, o autor também vai dar alguns exemplos, como Michelangelo, como Da Vinci, como Baltasar Gracián, que é um político e um escritor espanhol que escreve muito sobre poder, vai citar Napoleão Bonaparte. A outra lei que eu também escolhi aqui é a Lei 38, diz o seguinte: pense como quiser, mas comporte-se como os outros.
Ela é muito importante para saber lidar em sociedade. Principalmente em muitos meios em que nós podemos pensar o que nós quisermos, mas devemos nos comportar consoante o meio. Um exemplo disso aconteceu comigo algumas vezes. Eu estava em certos meios em que as pessoas, todo mundo achava que era dever do Estado assegurar o emprego, providenciar casa para as pessoas, providenciar a educação, que o Estado devia abrir mais empresas, que o Estado devia ser o precursor da economia. Mas eu, como tenho pensamentos contrários, sou mais um pensamento ligado ao pensamento liberal, então eu tentava sempre dar o meu ponto de vista, com que eles dizem, não, o Estado não tem que se meter na economia, o Estado simplesmente deve ser um fiscalizador, o Estado até em certos casos defendia que o Estado não devia se meter na educação, principalmente na educação superior, que o Estado devia privatizar e tudo mais, e as pessoas todas achavam, não, esse gajo está a pensar que sabe mais que os outros e que quer se sentir, que sabe, que estudou, é o único que leu. Então, em vez de eu me socializar no meio, eu sempre fazia com que as pessoas se afastavam. Então, depois de eu perceber isso, eu estava no meio, que pensava uma coisa, eu mesmo que pensasse diferente, não dava o meu ponto de vista, porque eu sabia que aquele não era o meu fórum. Podia só causar mal-entendidos e confusões e tudo mais. Então, eu por vezes me comportava como as pessoas do meio, agia normalmente como as pessoas do meio. Então, isso é muito importante. Tu podes pensar o que quiser, mas saiba o meio em que estás a lidar e deves sempre se comportar consoante o meio. Vais te conotarem erradamente e vais transparecer uma coisa que na realidade não é aquilo que tu queres transparecer. Por isso pensa o que quiser, mas comporte-se como os outros. Então, basicamente é isso. Eu fiz resenha de algumas leis que eu achei que são leis fundamentais, mas o livro no total são 48 leis do poder, como diz o título. Tem outras leis que também são incríveis e de grande importância. Então, se gostaste da resenha, pesquisar pelo autor e lerem o livro, que vai vos ajudar a entender como é que funciona o poder, como não deixar ser manipulado por ele, como podemos usar ele ao nosso favor, ao nosso benefício. E também por uma questão de persuasão. O livro vai nos ajudar a entender como é que funciona o mundo. Nós podemos até querer pensar que essas leis não vão ser bem-vindas para nós, porque nós não queremos exercer poder sobre os outros, não queremos manipular os outros, mas devemos conhecê-la para entender como é que o mundo realmente funciona. Uma coisa é aquilo que nós pensamos, outra coisa é aquilo que realmente é. Então, para nós não cairmos em certos golpes de persuasão, de poder, devemos ter sempre atenção às que buscam o poder e as pessoas que buscam usar o poder em seu favor. Então, esse livro é muito, muito, muito recomendado, de leitura fácil. O autor dá grandes exemplos, conta grandes histórias que vão ajudar a elucidar as leis. E é isso, não esqueçam de subscrever ao canal. Eu sou o José da Silva. Essa é mais uma rubrica do canal Simétricos, que tem como objetivo fazer sugestão de leituras e resenhas de livros. Meus outros parceiros do projeto, do canal, que é o Brother Talks e o Telmo Pires, com a Fanárticos, que é um centro de estúdio, de fotografias, gravações de músicas e tudo mais. Então, não esqueçam, subscrevam, ativem o sininho, põem gosto e partilhem se gostaste. Dê o teu feedback nos comentários. Obrigado a todos e foi!